Olá, eu sou a Brenda Boaventura, do segundo ano B, e eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela se inicia, o seu estopim, ele é lá em 1789, com a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha. Essa primeira fase da Revolução Francesa vai se iniciar em 1789 e vai terminar lá em 1792. Existem algumas coisas principais que a gente deve citar nessa primeira fase, como a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que ela tinha pontos muito fortes, assim, tragos do iluminismo, colocados lá dentro pelo iluminismo, que era muito forte na época, também houve uma segunda coisa, a Constituição de 1791, a gente pode ressaltar nessa Constituição o fim da servidão, também o voto censitário, que era o voto que só pessoas com uma certa renda poderiam votar, com um certo dinheiro poderiam votar, a monarquia constitucional também, que era uma monarquia em que o rei não tinha o poder absoluto como antigamente, agora ele teria que dividir o poder dele, assim, com os três poderes, aqueles três poderes de Montesquieu, e ele também devia seguir agora a Constituição, não era mais desenfreado, então era uma monarquia mais vamos dizer que restrita, e esses são os três principais fatores dessa primeira fase. Existiam dois partidos políticos dentro dessa primeira fase, na verdade dentro de toda a Revolução existiram esses dois partidos, que eram os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram o pessoal mais pobre, da camada mais pobre, eram os pequenos comerciantes, pequenos burgueses. Eles eram mais radicais porque eles queriam uma república e eles eram representados por principalmente Robespierre. Já os girondinos eram não opostos, eles eram o outro partido, só que era um partido mais rico, era um partido da alta burguesia, então eles tinham mais dinheiro, eram banqueiros, eram grandes comerciantes, entendeu? E eles eram mais conservadores, eles já estavam se sentindo bem, eles já estavam ok com a monarquia constitucional, eles não precisavam de uma república, entendeu? E essa diferença entre os dois partidos, de um ser mais pobre, um ser mais rico, um ser mais radical, um ser mais conservador, ela vai causar alguns problemas, como, por exemplo, os dois participaram da queda da Bastilha, os dois estavam participando da Revolução Industrial desde o início, e só um dos dois conseguiu o que queria, no caso, os girondinos, porque os girondinos tinham dinheiro para votar, por exemplo, para o voto censitário, os jacobinos não, e isso causou uma grande insatisfação popular. Uma grande insatisfação popular geral, assim. As pessoas não conseguiram o que elas queriam e elas lutaram para conseguir, entendeu? E esse foi um grande problema. Outra coisa que aconteceu, assim, que vai influenciar na segunda fase da Revolução Francesa foi que os nobres, com medo da Revolução ficar mais violenta, ficar mais radical, eles acabaram fugindo, eles acabaram abandonando suas terras e fugindo para outros países para que não acontecesse nada com eles, Então, acabou que fugiram muitos nobres ali da França naquela época. Então, a segunda fase ela pode ser chamada tanto de Convenção Nacional quanto de República Jacobina. Ela vai se iniciar em 1792 e ela vai terminar em 1794. Então, o que acontece nessa fase? A primeira coisa que a gente deve ressaltar aqui é que houveram dois países, a Áustria e a Prússia, que se juntaram para formar uma coligação anti-francesa para conseguir meio que, eles tentaram meio que atacar a França para, assim, suprimir essa revolução e também eles viram, assim, como fácil por conta desse período de fraqueza, não fraqueza, mas de grandes conflitos internos dentro da França, mas acabou que eles não conseguiram, eles perderam, houve essa derrota da coligação antifrancesa e os jacobinos subiram ao poder e os girondinos saíram. Nas que os jacobinos subiram ao poder, nós sabemos que eles são republicanos, eles colocaram a república, proclamaram a República da França. Além da proclamação da república, também houve o que aconteceu? Agora éramos república, não existia mais um rei, não existia mais necessidade de ter um rei. Vocês entendem? O rei fez o quê? O rei tentou fugir. Nessa que o rei tentou fugir, ele foi reconhecido, reconheceram o rei, pegaram o rei e ele foi julgado.
E o que aconteceu? Ele foi declarado culpado por ter conspirado contra o próprio país, né? Porque ele estava fugindo, provavelmente para conspirar para voltar com a monarquia dentro da França, e ele foi declarado culpado e por isso ele foi decapitado, né? Ele foi guilhotinado, e um tempo depois sua esposa Maria Antonieta também foi. Esse eu tô falando do rei Luís XVI, que foi decapitado, tentou fugir, não conseguiu. Além dessa proclamação da República e da guilhotinação do rei, também houve a Constituição de 1793, em que houve a Lei do Máximo. O que era a Lei do Máximo? Era basicamente o tabelamento, assim, a tabelação dos preços dos alimentos, né, do pão, etc. Porque estava havendo, tanto na primeira fase, uma grande inflação ainda estava com os mesmos problemas de antes da Revolução, essa primeira fase. Agora, com esse tabelamento, eu creio que tenha melhorado. Além do aumento dos impostos para os mais ricos e da reforma agrária aquelas terras que foram deixadas pelos nobres fugindo na primeira fase, lá na primeira fase, eles pegaram essas terras que sobraram, fizeram a reforma agrária e beleza. Tá bom, outra coisa que aconteceu também bastante importante da Constituição foi a abolição da escravidão e também o ensino público obrigatório e geral, né, vamos dizer assim, universal. E o voto universal é um dos principais, um dos mais importantes, o voto universal masculino. Mulheres ainda não poderiam votar, mas os homens poderiam votar, independente da renda, não era mais censitário. Tudo bem, só que o que aconteceu? Robespierre era, assim, o líder dos jacobinos. O problema é que Robespierre era um cara muito, vamos dizer que, preocupado, não, ele era meio paranoico. E ele acabou que, com o tempo, ele ficou muito paranoico em relação até os seus aliados. Então, tipo, às vezes ele pensava até que próprios jacobinos ou ex-jacobinos estavam tramando contra o seu governo. E eles decapitavam, tipo, todo mundo que ele achava que estava contra. Então, acabou que ele perdeu muito apoio por conta disso, entendeu? Então, ele foi decapitado, ele foi guilhotinado também. Cerca de 30 mil pessoas foram guilhotinadas. É por isso que esse período também pode ser chamado de período do terror. Então, o terror, no caso. Então, ele se enfraqueceu, vamos dizer assim, e acabou sofrendo um golpe. Esse golpe de 9 térmidas pelos girondinos. Então, eles acabaram que o poder foi tomado pelos girondinos novamente em 1792. Então, só recapitulando, vou dar o nome da primeira e da segunda fase. A primeira era a Assembleia Nacional Constituinte e a segunda era o terror.